Vamos chamar agora o André Martins aqui na nossa conversa, porque hoje, nessa manhã, a Polícia de São Paulo cumpriu os primeiros mandados de prisão, busca e apreensão contra as lideranças da Mancha Verde. Não foi ninguém preso até agora, né, André, como a gente estava falando desde ontem, mas eles arrombaram a sede da Mancha Verde para apreender computadores, é isso? Bom dia, Domitila. Bom dia, Hernan. Bom dia a todos que nos assistem. Estou aqui novamente no prédio do DOP. Hoje, logo cedo, antes das 5 da manhã, saíram várias viaturas para cumprir os mandados de prisão. São 6 mandados de prisão, mais 10 mandados de busca e apreensão, totalizando 16 mandados. E nenhuma prisão foi feita até o momento, Domitila. O que a gente sabe é que eles não foram encontrados, nenhum dos 6 integrantes da Mancha, incluindo o presidente, o vice e outros integrantes, eles não foram localizados. Ainda não dá para cravar que não terá nenhuma prisão hoje, mas nas buscas que tiveram agora de manhã, ninguém voltou preso para cá. Em compensação, buscas de apreensão foram feitas e já chegaram materiais aqui, como você falou, na delegacia. Uma das buscas ela foi feita na sede da Mancha, lá na rua Turiaçu, e eles precisaram arrombar a porta para conseguir entrar lá. Tem o vídeo que vai estar aparecendo aí, o alarme tocando e tudo mais. Eles entraram, fizeram uma busca lá, apreenderam alguns documentos, aparece também pegando maquininhas de cartão de crédito e um cofre. Esse daí é o momento que eles estão ali na entrada, eles vão arrombar ali aquela portinhola, essa daí que está aparecendo. E daí eles pegaram esse material e voltaram para cá. As primeiras viaturas que voltaram desse mandado de busca e apreensão chegaram por volta das 6h20 aqui da manhã no prédio, com 2 malotes e o cofre. Depois disso, por volta das 8 horas, assim, um pouco mais de 1h30 depois, voltou uma outra viatura trazendo uma taco de golfe, uma barra de ferro e algumas roupas também, além de um Celta, que foi um dos veículos identificados nos arredores lá da emboscada, e eles foram apreendidos e também vieram aqui para o prédio da polícia. Essa apreensão foi feita em outro endereço. Foram, como eu falei, foram 10 endereços só de busca e apreensão, entre eles a sede da Mancha e outros lugares também aqui em São Paulo, em Taboão da Serra e também em São José dos Campos, Domitila. O André, e a Mancha já se posicionou, né? Alguns membros estão repudiando veementemente essa ação que causou com a morte de um torcedor do Cruzeiro. Exato. A emboscada ocorreu na madrugada do último domingo. Logo na segunda-feira, a Mancha já emitiu um posicionamento negando participação. Esse foi o pronunciamento que ela fez logo após, né, na esteira aí dos primeiros acontecimentos. E agora eles têm essa versão oficial de que a torcida organizada em si não teve participação, mas as investigações da polícia estão apontando não o envolvimento da torcida organizada em si, mais o envolvimento de lideranças. Como eu falei ontem, são 6 mandados de prisão, um para o Jorge, o presidente, outro para o vice, o Fezinho, e mais 6 pessoas ligadas à liderança. O Jorge ele não foi identificado ainda em imagens, ainda por causa das imagens que foram disponibilizadas. Não sei se ele será identificado ou se não será, mas até o momento ele não foi identificado. As outras pessoas foram sim identificadas, mas o Jorge é tido como mentor desse ataque, né, desse revide. Então, ainda não, como está nessa fase inicial das investigações, né, as investigações elaboraram um relatório que foi o que embasou todo esse pedido de prisão. Eles ainda vão fazer todo esse processo de apuração do caso, mas essas prisões temporárias elas já foram decretadas até para não atrapalhar, segundo a polícia, o andamento dessas investigações para entender qual que foi o envolvimento. A polícia trabalha com a estimativa de 150 torcedores, entre as palavras dele, previamente conluiados, né? Ou seja, eles foram para lá para essa emboscada com uma certa organização assim de alto nível, né, para conseguir fazer essa emboscada, mobilizar tantas pessoas. E eles estão justamente entendendo quem são os responsáveis. Algumas pessoas foram identificadas, mas elas estão ainda nessa fase de colocar os pontos, né, os pingos nos is em relação a como que esse ataque foi planejado, Michel. Ô André, e o que o pai do presidente da Mancha Verde, o Jorge Luiz Sampaio, falou sobre essa situação? Exato. Ele chegou aqui também na delegacia, acompanhado dos policiais. O que acontece? Nos mandados de prisão no endereço do Jorge,
ele mora com os pais, estava lá o pai do Jorge, o senhor Balbino Santos. Ele foi convidado pelo delegado para vir aqui na delegacia, não como testemunha nem nada, mas só para comentar também um pouco sobre os materiais que foram apreendidos no local, roupas, artigos do presidente. Então ele chegou aqui na viatura mesmo, deu um depoimento à imprensa que estava localizada aqui, emocionado. Primeiro ele solidarizou com a família da vítima, né, do cruzeirense morto, e depois ele falou que a opinião dele é de que estão tentando culpar o seu filho, jogar tudo nas costas do filho, né, do Jorge, nas palavras do pai, por um crime que ele não cometeu. Então ele falou que o filho dele é inocente e que ele veio aqui prestar esses esclarecimentos porque ele estava no local onde era para também o Jorge estar. E outra coisa, assim que ele chegou, foi questionado sobre o paradeiro do Jorge e o que ele falou foi: eu não sei, e se eu soubesse, a primeira coisa que eu faria seria falar para a polícia. Então ele também não sabe onde que o filho dele está, segundo ele. Ô André, É, vamos escutar então o que o Balbino Santos falou, Hernan, antes de você comentar? vamos lá. Ele é um presidente da Mancha. Se dependesse da vontade do pai e da mãe, ele jamais seria torcida organizada, porque eu lutei para isso quando ele tinha 12, 13 e 15 anos para tirar, e consegui tirar. Entendeu? Agora, desculpa a todos que vão assistir depois. A minha opinião como cidadão brasileiro é que estão querendo incriminar ele, coisa que ele não deve. O que é que ele deve? Pelo que eu acompanho, a tal da Bandeirantes, pelo que eu acompanho a Rede Globo, pelo que eu acompanho outras emissoras que dão essa reportagem, entendeu? Eu acompanho que estão querendo, por ele ser o presidente da Mancha Verde, estão querendo jogar um crime na costa dele que ele não cometeu. Isso, para mim, não é justiça. Deve ser muito difícil, né, André? Como um pai, você vê o seu filho em todos os noticiários. É difícil, assim, dá para entender o sentimento do pai. Você vê que ele tentou tirar dessa coisa da vida da torcida organizada, né, desde pequeno, como ele bem disse, mas obviamente, se o filho dele é o presidente da torcida organizada e aconteceu uma morte, né, com o nome da torcida organizada, ele tem que responder como presidente, não tem como. É impossível ele não ser procurado e não ter que dar esclarecimento, a polícia não ter que ir lá na sede da Mancha Verde, fazer buscas e apreensões, e ele ter que se colocar à disposição da justiça. É impossível isso. Ele é presidente, ele responde pela torcida organizada que está sendo acusada e que tem imagens de um assassinato que aconteceu, né, de uma barbárie que aconteceu. E isso, sem dúvida nenhuma, também existem outras preocupações da Mancha Verde em relação ao que aconteceu, porque dentro da Mancha também existem existem várias lideranças, vários braços, né? Então o Jorge, evidentemente, quando diz que não tem nada a ver com a Mancha Verde e a liderança dele como presidente, é porque existem outras lideranças que provavelmente tomaram essa atitude da emboscada. E isso, sem dúvida, se reverbera porque a gente já está próximo do Carnaval. E a Mancha Verde é uma agremiação também do Carnaval. E eles veem o Carnaval como um negócio, né? A Mancha Verde lucra com o Carnaval. Tem investimento e tem lucro, né? É um negócio para a Mancha Verde o Carnaval. Então, assim, às vésperas do Carnaval acontecer isso também é ruim para a imagem da escola. Obviamente, isso não tem nada a ver. O importante é se apurar uma morte. Mas tudo isso está envolvido nesse momento. E a polícia está apurando. Boa. André Martins, obrigada de novo pela participação. Muito legal ter você aqui com a gente trazendo os bastidores. E para quem quiser se atualizar, obviamente o André vai continuar lá e vai postar tudo isso nas redes sociais e nas páginas do UOL. Obrigado, gente. Prazer novamente, bom programa e boa tarde a todos. Valeu, André. A gente fica aqui esperando que, como o André disse, né? Independente de qualquer coisa, morreu uma pessoa e alguém precisa ser responsabilizado, né? Ou alguém. 150 pessoas, segundo a polícia, sendo investigadas. Tomara que aconteça alguma coisa para que impeça que outros casos como esse aconteçam, né?